Fala galera vascaína, Milson Cunha passando aqui nesta segunda-feira, depois da partida lá em São Paulo, Vasco e Palmeiras e Vasco lá no Allianz Parque, em que o Vasco saiu derrotado por 1-0, mas jogo cheio de polêmicas, na verdade uma grande polêmica aconteceu. O Vasco conseguiu, o mais difícil, que foi sair na frente do Palmeiras com um golaço do Paulinho. E aí foi toda aquela lambança, o árbitro, a galera lá do VAR que não souberam conduzir conforme manda o protocolo. E aí não vamos nem entrar no mérito mais aqui, que eu acho que todo mundo já está bem a par do assunto que aconteceu. Já está mais do que esclarecido que o gol do Vasco foi legal e que os caras, mais uma vez, para variar, erraram contra o Vasco. É incrível como esses caras erram contra o Vasco. É uma má vontade incrível. O jogo lá contra o Bragantino, quem não lembra, o Daronco levou 5 minutos para dar um penal que estava claríssimo. Na frente dele, a 2 metros dele, ele não viu o pênalti. Ainda ficou duvidando, querendo encontrar algum motivo no vídeo para não dar o pênalti para o Vasco. Isso era nítido. E jogo contra o próprio Galo, no último jogo lá no Maracanã, em que o Vasco venceu por 1-0. E até o lance do Peck, que é puxado pela camisa, sofreu o penal, mas devido ao Vasco ter ganho, não houve tanta polêmica, contemporizaram. Essa que é a grande verdade. Mas foi pênalti sim, o juiz não deu. E veio o pessoal da CPF, não foi pênalti não, puxão não dava para... Enfim, é incrível, como a gente já está numa situação tão difícil e ainda temos que passar por esse tipo de situação. Lamentável, esse árbitro aí já é conhecido, o seu Wilson já é conhecido, dos vascaínos. É um cara super enrolado, um cara que gosta de aparecer. E tudo bem que o erro talvez nem tenha sido dele, foi lá do pessoal do VAR, mas ele, como árbitro de campo, ele era para ter, saber da regra também, ter tentado verificar pelo menos com o pessoal. Não, vamos ver aqui o que aconteceu, vocês verificaram o lance direito. Não, simplesmente a má vontade. Em menos de 2 minutos resolveram o assunto, deram um impedimento e resultado, o Vasco prejudicado. Se o Vasco faz aquele gol, o jogo poderia ter sido outro, até porque o Vasco estava bem no jogo. O Vasco, mesmo no segundo tempo, caindo um pouco de rendimento, manteve ali sua organização, não sofreu com o Palmeiras, ao contrário, deu muito trabalho ao time do Palmeiras. Claro que o setor ofensivo do Vasco realmente ainda deixa a desejar, e ontem mais uma vez foi dessa forma. Infelizmente é uma coisa que o Ramon ainda vai ter que trabalhar bastante para ver se consegue evoluir nesse time do Vasco. Mas conseguiu já organizar ali a cozinha, como se diz. O sistema defensivo muito bem montado, pegou um time super forte, que é o time do Palmeiras, apesar de, claro, que o Palmeiras vinha de uma maratona, jogou, foi para a Colômbia, viagem, demorou a voltar, enfim. Jogadores meio que talvez pouparam-se um pouquinho dentro de campo, mas mesmo assim é um time muito forte, Sai um jogador, entra outro melhor, e na cobrança de falta, uma bola espetacular, do jogador do Palmeiras, que muita gente está dizendo, inclusive, que foi falha do Léo Jardim. Eu não acho que foi falha, eu acho que talvez seja uma bola defensável, se o goleiro, por exemplo, intervém no lance e meio que adivinha que o jogador... Porque aquilo também vai muito do cara analisar o batedor de falta, E o batedor de falta do Palmeiras é conhecido, ele tanto bate falta como bate pênalti. Então talvez o Léo Jardim não tenha analisado, sabendo que ele gosta de bater inclusive a bola daquela forma, no próprio lado, que a bola pegando ao contrário, como ele fez ontem. E aí o Léo Jardim meio que foi surpreendido. Se você observar uma câmera por trás do jogador do Palmeiras, de frente para o Jardim, ele meio que também, a visão está um pouco encoberta, e ele meio que ainda dá um passo um pouquinho para a direita, e quando tenta voltar já tá também um pouquinho adiantado. A bola vem variando, vem alta, vem forte, vem lá na gaveta, bate ainda na trave esquerda. Bola realmente muito difícil. Era uma bola defensável? Possivelmente poderia sim, com um goleiro com a envergadura maior pegasse, mas eu não acho que foi falha. Eu acho que ele poderia sim ter defendido, se ele tem mais ou menos
analisado que poderia a bola vir daquele jeito e se precavido mais, dar um passo para trás e saltar. Podia ser que ele pegasse a bola, mas não coloco a culpa no Léo Jardim de forma alguma, mas mérito do batedor, que realmente a gente sabe que ele é um excelente, um exímio, né, cobrador de falta, de pênalti com aquela canhota, e realmente a bola foi muito forte, muito potente. 1 a 0 Palmeiras, e aí depois o Vasco meio que perdeu o rumo dentro de campo, não conseguiu mais jogar, como por exemplo no primeiro, já não estava muito bem no segundo tempo. Quando levou o gol, então o Ramon mexeu no time, mexeu, na minha opinião, errado, botou o Alex Dias, que vinha sem jogar muito tempo, não acrescentou em nada. O Orejano, pior ainda, não entendi porque, por exemplo, ele não colocou o Rossi, né, que poderia, um jogador que poderia sim ter ajudado ali o Vasco, de repente, mais velocidade pelo lado direito, junto com o Puma, já que o objetivo era esse, né, criar um time mais ofensivo, principalmente pelo lado direito, já que ele colocou o Puma também depois, e poderia ter colocado o Rossi. Não fez, o Vasco não conseguiu chegar em nenhum momento ao gol do goleiro do Palmeiras, apenas um chute do Alex Teixeira de fora da área, muito fraquinho, o goleiro defendeu, e ficou por isso mesmo. O Vasco perdeu 1 a 0, ponto que pode fazer falta lá na frente, né? Não vou dizer aqui que se o Vasco, o gol do Vasco tivesse sido validado, o Vasco venceria o Palmeiras ou empataria, não sei. Vai decorrer do jogo, ninguém pode prever. Mas é óbvio que você fazendo um gol, saindo na frente, a tendência era que o Vasco conseguisse até de repente no contra-ataque fazer um segundo gol. Modificou totalmente o jogo, infelizmente o Vasco prejudicado mais uma vez. Mas agora não adianta mais reclamar, vamos reclamar lá na TBF, não vai resolver de nada. E o que importa agora para o Vasco é o Vasco seguir em frente, né? Buscar agora, próximo domingo tem um jogo difícil, é aquele jogo que é decisão, né, de Copa do Mundo, Vasco e Bahia, jogo de 6 pontos, o falado jogo de 6 pontos, e o Vasco, se quiser realmente escapar da degola, contra tudo e contra todos, como está sendo, vai ter que ir lá em Salvador e no máximo conseguir, não perder. Ou seja, tem que pelo menos empatar, não pode pensar nem em perder. E uma vitória seria o resultado realmente ideal para o Vasco, inclusive, encostar no Bahia, porque o Bahia está com 21 pontos, o Vasco 16. Se o Vasco vence, vai para 19, fica 2 pontos, tendo uma partida a menos que o Bahia. Então, e se perder, o Bahia vai se distanciar, e tem outros jogos aí, os outros times podem distanciar também. Então, não pode perder de forma alguma e, se possível, vencer. O resultado contra Bahia, Goiás, Santos, Cruzeiro, esses times que estão ali na parte de baixo da tabela, que são confrontos diretos, o Vasco tem que procurar vencê-los, mesmo sendo fora de casa. Se colocou nessa situação, resolva. Agora é a hora da onça beber água, os caras têm que mostrar para que vieram. O time está melhor, é verdade, está mais organizado. Vai, talvez, estreie já o Payet. Tem que estrear, na verdade, né? O Emiliano, que eu falo o Ramon Dias, né? Que eu falo muito o Emiliano, que eu gosto também do filho do Ramon Dias, que ele ajuda ali, auxilia o técnico Ramon Dias. Eles têm que preparar o time já com o Payet no lugar ali, na minha opinião, do Serginho, por exemplo. Bota o time lá, um 4-4-2, deixa o Peck com o Verratti na frente e coloca ali um 4-4-2. O Zé Gabriel não vai jogar, de repente empurra o Medel um pouco mais para a cabeça de área, bota outro zagueiro, não sei. Inventa uma forma, e eu sei que o Payet tem que estrear e tem que aproveitar essa semana para treinar o Payet no time titular, para que dê mais força ofensiva ao Vasco, que dê mais categoria e que o Vasco possa criar mais jogadas. O Vasco só tem 15 gols no campeonato. É uma vergonha, quer dizer, quase 20 partidas, só fez 15 gols no campeonato e levou 30. Se quiser escapar, tem que mudar a chave. E agora é a hora. O jogo contra o Palmeiras era difícil, beleza. Contra o Bahia, que é um time mais ou menos ali, mesmo nível do Vasco, né, em termos de elenco, etc. A gente pode dizer até que o elenco do Vasco é até melhor. Mas o Bahia vem também no acrescente, vem organizado. Lá em Salvador o jogo é difícil. Venceram o Bragantino lá. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas se o Vasco quiser escapar, como eu estou dizendo aqui, enfatizando isso, vai ter que vencer o Bahia, vai ter que vencer o Goiás, vai ter que vencer o Santos para poder escapar. Porque se for, por exemplo, perder esses jogos aí, vai ganhar de quem? Né? Essa é a hora realmente da reação do Vasco. Eu acredito, acho que dá sim para, vai ser um jogo dificílimo, mas dá sim para a gente vencer, ir lá na Bahia e vencer. Vamos esperar essa semana aí de trabalho lá na Colina, né? Espero que o que aconteceu nesse jogo contra o Palmeiras, mais esse roubo, né?
Foi roubo à mão armada lá no Allianz Parque, sirva até de combustível para o jogador do Vasco, né? O auxiliar técnico Emiliano, né, Dias já soltou uma nota lá no Instagram dele falando sobre isso, né, dizendo que não vão matar o Vasco, que eles agora vão ter mais força. Espero que realmente sirva para que dê esse gás a mais nos jogadores do Vasco, para que vão para Salvador e lá façam uma grande partida e venham de lá com a vitória, que é o que mais importa e é o que nós precisamos. Isso tem que ser uma vitória contra o Bahia. A partir de agora não pode mais pensar em perder pontos, por exemplo, para esses adversários diretos. Tem que ir lá e vencer. É difícil, mas tem que colocar na cabeça que o Vasco tem mais time e tem que a camisa prevalecer também. Vamos aguardar, semana promete, muito treino, muita dedicação dos jogadores e a gente só tem mesmo que aguardar para ver como é que vai ficar. E ver, né, o que é que os caras da CBF vão falar sobre essa pataquada, né, da arbitragem, para não dizer aqui que roubaram o Vasco realmente na cara limpa, né, sem pingo de vergonha, e parece que vai ficar tudo do mesmo jeito. Espero que não, vamos aguardar o que é que vai acontecer. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.